E aí, né, eu já começo afirmando que não existe, que autoplágio não é crime, né? O pessoal pensa, "Ih, esse cara é um criminoso, né? Aquele advogado diabo." Não, nada a ver, né? A gente ouve falar o tempo todo em autoplágio, né? Dentro da docência, da discência, o tempo todo na questão dos cursos de doutorado, mestrado. E o que eu quero discutir aqui é a questão jurídica desse termo, né? Confunde. Então eu entendo particularmente que, né, e vou tentar concluir isso, que autoplágio é uma palavra que nem deveria existir na prosódia brasileira. Mas eu mesmo, né, particularmente, eu entro em choque, né, choque, eu arrepio, né, quando ouço alguém falar autoplágio, principalmente nos cursos, né, de mestrado, doutorado. Quando eu ouço, então, da área jurídica dizendo que autoplágio é crime, dá vontade de sumir, né? Dá vontade de desaparecer, né? Pelo desespero, a vergonha, né? De ouvir um advogado ou um cientista dessa área dizendo uma bobagem dessa. É, mas vamos tentar entender, né, o porquê de afirmar que autoplágio não é um crime autoral. Até falo mais, né? Como eu disse agora mesmo, devia ser banido da língua portuguesa. Mas para isso vamos entender primeiro o que é o plágio, né? A gente também ouve falar muito plágio, de uma forma equivocada. O plágio tomou uma conotação popular, né? Dentro dessa conotação popular, tranquilo, mas juridicamente falando, a gente também tem que saber o que significa plágio, né? Porque está sendo muito mal utilizado. Plágio, etimologicamente falando, a gente vai ter que plágio do grego plagos é oblíquo, atravessado. Pelo latim, plágio, roubo. Está na origem do vocábulo significado de desvio, onde o sentido de atravessador para aquele que não produzindo nem comprando a mercadoria apenas intermedia o negócio. Ressaltar aqui a questão do atravessador e principalmente aqui não produzindo e nem comprando a mercadoria. Então a gente já vê que tem uma figura, né, que atravessa o negócio, qualquer que seja ele. Também temos aqui no latim plágio, que significava ação de roubar uma pessoa, sequestrar, vender homens livres como escravos, relacionado ao verbo plágio, com significado análogo, de modo que a etimologia implica um ato criminoso. Uma coisa importante é esse final, implica um ato criminoso no uso desse verbete, plágio, né? E aqui mais claro, a ação de roubar uma pessoa, sequestrar, vender homens livres como escravos. Ainda na Roma Antiga, porém, cometia plágio quem roubava escravos dos outros ou vendia homens livres como escravos. O étimo de plágio e plagiário remete ao latim plaga, chaga, ferida, mesma origem da palavra praga, porque houve troca do encontro PL por PR. Pois é, isso é a origem da palavra, ficou claro, né? É um crime, mas o importante aí é ressaltar essa questão do mascarar, né? O intermediário, esse mascaramento da obra, que seja na íntegra, que seja parcial. Isso é muito importante, né? No caso de obras, né, como a gente ouve falar muito, inclui as obras científicas, porque são previstas como obras protegidas por direito autoral, e quaisquer que sejam os trabalhos elaborados dentro de uma formação educacional, né? Mas então, o plágio é crime autoral? Sem sombra de dúvida, é lógico que plágio é um crime de direitos autorais, mas não o único. Nós temos ainda a usurpação, contrafação e plágio. Nós temos os três. E ainda teríamos outros, uso indevido de obra, uso ilegal da obra e outras terminologias que a gente tem para crimes específicos. Assim como a gente tem, né, furto, roubo e latrocínio, aqui também a gente tem as especificações. Só que a nossa intenção aqui é mostrar o quê? Sobre o autoplágio. Então nós vamos nos basear somente a questão do plágio. Usurpação e contrafação pode ser discutida em outro momento. Então, o que nós teríamos como plágio no jargão popular para tentar entender a questão do autoplágio? O plágio seria uma imitação de trabalho, geralmente intelectual, produzido por outro. Importante falar, geralmente intelectual. E ainda,
produzido por outrem. Ainda, ação ou efeito de plagiar, de expor ou de mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como se fosse de sua própria autoria. Também ressaltar aqui, de outra pessoa como se fosse de sua própria autoria. Ainda seria a apresentação que alguém faz de algo como se fosse de própria autoria, quando na verdade foi criado ou pertencem a outra. Cópia, imitação, plágio de um livro, trecho de música, de uma pintura e por aí vai. E muito importante ressaltar esses pontos, porque o que nós estamos vendo aqui é a substituição da autoria. Aí nós estamos chamando de plágio, voltando a falar na versão popular. Não estamos discutindo ainda essa diferença entre usurpação, contrafação e plágio. Então, por incrível que pareça, nós não vamos encontrar na nossa legislação a terminologia plágio. Ela não existe, né? Nós vamos ver o quê? Usurpação e contrafação, como citado aí no vídeo. E na nossa lei de direitos autorais está muito claro. Se você pega a lei 9.610, fala assim, no artigo 5º, para os efeitos dessa lei, considera-se contrafação, no inciso 7º, a reprodução não autorizada. Mas você não vai achar uma menção a plágio. E nós teríamos também aqui o próprio Código Penal, no artigo 184, que fala violar direitos de autor, quaisquer que sejam. Os direitos de autor, tanto patrimoniais quanto morais. E os que lhes são conexos, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aí teremos aqui no parágrafo 1º, se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com o intuito de lucro direto ou indireto por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente, reclusão de 2 anos a 4 anos e multa. Então, o importante é o seguinte, aqui é uma autorização expressa para usar a obra, para reproduzir a obra. Não é uma autorização expressa para tirar o nome do autor e colocar o seu. Se você tira o nome do autor e coloca o seu, ou, até mais, se o autor permite tirar o nome dele, permite tirar o nome dele e colocar o seu, isso também é crime. Uma coisa é a utilização da obra, outra coisa é a permissão de mudança do nome do autor, né? Então percebe que não existe menção à palavra plágio na nossa legislação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos considerar porque popularmente não está errado, a gente também não pode ser tão exigente. Popularmente falar plágio a gente está entendendo o que está dizendo, porque as pessoas que não são da área jurídica talvez não tenham essa distinção, essa diferenciação do termo plágio, usurpação e contrafação. Mas tudo bem, vamos considerar plágio. O fato de copiar a obra na íntegra, né, ou parcialmente, é plágio. Disfarçando, sendo idêntica, não importa. Vamos chamar tudo de plágio para entender o autoplágio. Então, o mais importante é entender que para ser plágio, né, necessariamente, você tem que alterar, tirar o nome do autor e colocar o seu, né? Vamos imaginar dessa forma. Então, como exemplo, eu citaria aqui No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Esse poema, lógico, né, altamente conhecido, é desse autor. O que seria o plágio? Simples, é retirar o nome de Carlos Drummond de Andrade e colocar o meu, como exemplo, Calvino Vieira Júnior. Isso seria, no jargão popular, plágio. Adianto. Aqui esse caso real mesmo seria uma usurpação, mas é chamado de plágio. Parece que o plágio tomou uma conotação genérica de qualquer tipo de crime autoral. Tá? Então vamos considerar, isso é o plágio. É realmente plágio, não é um plágio. Então eu tiro o nome do autor e coloco o meu como autor. Ou seja, a partir daqui a gente tem um ponto crucial para entender essa questão do autoplágio. Por quê? Se Carlos Drummond estivesse vivo na questão do plágio, somente ele poderia entrar com uma ação pleiteando os direitos autorais. Por quê? Porque ele é o autor, ele que foi lesado. É um direito personalíssimo. Se ele não quiser fazer nada, tudo bem. Não é um direito dele, ele não quer pleitear a questão lá dos seus direitos patrimoniais sobre a obra, é um direito dele. Né? O que ele não pode é negar a autoria.
Então, quando a gente tem a questão do plágio, se gera lucro, direto ou indireto, cabe indenização. E a indenização também é isso, né? Voltar ao seu nome de origem, mas só ele que pode fazer isso. Se ele ficar conivente e não quiser retomar a autoria da obra, aí é um problema, né? Porque ele não pode renunciar de forma alguma. Então esse ponto é muito importante, né? É um ponto que nos remete ao plágio, né? E que se caracteriza pela mudança do nome, como eu já falei em vários momentos. Então essa questão também da renúncia é uma falsidade ideológica, né? E nesse sentido do direito moral, a gente vai ver no nosso artigo 27 da Lei 9.610 de 98, que deixa muito claro: os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Ou seja, né, se fosse permitido ao autor autorizar a retirada do nome dele e colocar o nome de outra pessoa que não fez a obra, teríamos também, né, aí um crime autoral. De certa forma teríamos, né, porque o autor é quem faz. Eu não posso de forma alguma tirar o meu nome e colocar outra pessoa, de forma alguma, né? Então nesse sentido aí, né, aí poderia haver um grande questionamento. Então um TCC poderia ser feito por uma pessoa e essa pessoa, autorizando a retirada do nome dele, me daria o direito de apresentar como uma obra de minha autoria? De forma alguma, de forma alguma. Esse caso aí seria aquele famoso caso, né, que a gente tem dos chamados ratos de biblioteca, né, aquelas pessoas que vendem trabalhos prontos, né, fazem trabalhos até por encomenda. Né? Isso é crime. Né? Nós temos dois pontos aí a ser analisados. Crime por quê? Porque quem está fazendo não é o aluno, ele está comprando um trabalho pronto. Isso aí realmente seria esse crime do irrenunciável dentro do direito moral. Né? E além disso, essa pessoa ainda passa por a questão moral, né? Porque além do crime, né, de executar esse trabalho e permitir a autoria de outro, ele ainda está ajudando esse aluno a desrespeitar as exigências institucionais, que são o quê? O aluno tem que fazer o trabalho. Existem casos até mesmo que um aluno faz o trabalho e vários outros assinam o trabalho. Isso é crime. É crime na esfera autoral pela questão do direito moral, né, porque eles não fizeram, e pior, o autor permitiu a inserção de outros, né, que também não pode, e ainda desrespeita, né, esse critério institucional. Né? Tem casos, e eu já vi, colocando em livro, né? O cara faz o livro e de repente coloca lá o nome da esposa, da mãe, dos filhos, e dependendo do afã dele ainda vai colocar até o nome do cão. Né? É complicado, isso não pode de forma alguma, você não pode inserir também nome de outros que não fizeram parte da elaboração. Né? Então a gente não pode confundir crime autoral com exigência institucional, não podemos confundir isso, acho que talvez aí esteja a grande confusão. Né? Outra coisa, negociação da obra, eu posso fazer uma obra e vender para alguém, lucrar com isso de alguma forma, posso autorizar ou até vender a obra. Só que eu não posso autorizar tirar um nome meu de autor. De forma alguma. Uma coisa é o patrimonial. Posso vender a obra quantas vezes quiser, posso vender cópias da obra, mas não posso autorizar que outra pessoa assine como autora. Até por quê? Porque pode ser que dentro da obra ainda tenha manifestações, né, de intimidade de outros, você atinge a intimidade de outro, a questão da difamação, calúnia. Então eu tenho o direito de saber quem foi que escreveu. Né, e até a veracidade do que está sendo falado. Senão a gente ainda cai nessa... A gente mais ou menos está aceitando aí a questão das fakes. Né? Aí poderíamos perguntar, então como é que fica a questão aí do autoplágio? Então o que seria o autoplágio? Popularmente falando, autoplágio seria o quê? Vamos pensar no mesmo sentido aqui a poesia de Carlos Drummond. Seria o Carlos Drummond escrever um poema, né, numa determinada época, aí depois, de um tempo passado, ele resolve utilizar a mesma obra que é dele, tirar o nome dele como autor e colocar ele como autor. Ou seja, um absurdo total, né? É um absurdo. Autoplágio não
é crime autoral. Então, como origem, né, da palavra, digo que nem mesmo no sentido de reutilização de obra, né, eu vou falar assim, olha, reutilização, o autoplágio é a reutilização da obra. Acho que nesse sentido poderia ser utilizado, porque cai no absurdo do conceito, né? Outro ponto que se fosse considerado, né, se a gente pensasse, o autoplágio é um crime autoral. Se ele é um crime autoral, assim como o plágio, ou seja, quem é que pode entrar com a ação? O autor lesado. Então alguém pega a obra de uma pessoa e se coloca como autor. O autor que vai entrar com a ação e tem direito de pleitear os direitos autorais. Agora, e no autoplágio? Também o autor. Mas aí vamos imaginar a situação, eu, Calvino, pego, tiro o meu nome da obra e coloco o meu. Já começa um absurdo, né? Para que eu vou tirar o nome da obra e colocar o meu se ela já é minha? E como é que você vai provar que eu tirei o nome da minha obra e coloquei novamente? Né? É um absurdo. Já começa aí uma falta de senso de quem fala em autoplágio. Né? Mas aí, quem teria direito de entrar com a ação? Eu contrataria um advogado. Ou se entrasse em causa própria, não precisaria do advogado, mas vamos considerar que eu contrato um advogado. Eu contrato um advogado para entrar com a ação contra a minha própria pessoa, e a minha própria pessoa terá que contratar outro advogado para me defender de mim mesmo, porque eu entrei com a ação contra mim, porque eu tirei o meu nome da obra e coloquei o meu nome na obra. Aí eu teria que pagar custas judiciais disso. E dependendo da sentença, eu ainda teria que pagar indenização para mim mesmo. E ainda poderia ter honorários sucumbências que eu também pagaria. Né? Ou seja, não tem lógica pensar em autoplágio. Né? Seria um dos maiores absurdos que eu já vi até hoje falarem é o autoplágio. Né? Que seria mais ou menos essa charge aí que eu fiz. Né? Não acredito. Eu me autoplagiei. Além de copiar meu próprio texto, eu me coloquei como o autor de minha própria obra copiada. Que absurdo comigo mesmo. Vou me autoprocessar. O quê? É isso mesmo, absurdo, né? Essa charge até fiz para o meu mestrado, né? No meu mestrado eu falo dos crimes possíveis autorais e dedico uma parte ao autoplágio, porque é inadmissível, né, ver pessoas usando esse termo com essa conotação que eles pretendem dar, né? Então eu poderia vir, né, um questionamento. Então eu posso usar uma obra do passado para concluir um curso, pois autoplágio não é crime autoral? Não confunda, não confunda. Eu estou falando que não existe autoplágio, que autoplágio não é crime. Então a gente não pode confundir o direito autoral com exigências institucionais. Então teria que eu, Calvino, entendo, né, que o ideal seria criar uma expressão específica para isso, identificar, né, para identificar a situação. Por exemplo, para mim deveria ser, na minha visão, reutilização de obra própria indevidamente. É um termo que eu acho mais adequado, né? E esquecer a nominativa autoplágio, porque senão a gente cai no absurdo do próprio conceito, né? Então, o grande questionamento é, mas reutilizar uma obra própria não é crime. Não é. Mas pode ser um dos critérios institucionais. Aí é diferente. Ou seja, a instituição diz claramente, não é possível reutilizar obras concluídas no passado, antes do curso. Aí é uma exigência institucional, um critério. Mas se eu utilizo, não estou cometendo um crime, eu estou desrespeitando um critério. Eu posso nem ter a conclusão do curso. Mas eu não respondo por crime. Se eu refizer o trabalho e apresentar, normalmente as instituições aceitam. Eles só não vão aceitar aquela obra passada. Então é uma exigência, né? E essa exigência não é para quê? Para perceber se o aluno está capacitado, se ele consegue, acompanhado até por um orientador, se ele vai conseguir realmente desenvolver um trabalho dentro de uma exigência institucional durante o curso. Então não podemos confundir direito autoral com exigência institucional. São coisas totalmente distintas, né? Então, e isso, é lógico, não é autoplágio. Se eu pegar uma obra do passado e reutilizar, e a instituição, imagine se a instituição aceita. Mesmo se você tiver, a instituição fala, se você tiver uma obra que já foi escrita com esse tema, nós aceitamos? Acabou. Eu não posso nem pensar em autoplágio. Ela é sua. E a instituição ainda aceitou.
né? Então mataria de vez até essa questão da não conclusão do curso, né? Então isso não seria autoplágio. E autoplágio não é crime. Que para mim, sendo que essa terminologia também não deveria existir. Ou seja, a questão não é de crimes autorais, não é. Pois somente o autor pode reivindicar, né? A instituição ela não pode de forma alguma, entrar com ações pleiteando direitos autorais. Ela pode simplesmente não creditar o aluno por essa exigência institucional. Ela utilizaria a questão da autoria, sim, utilizaria para saber quem é o verdadeiro autor, mas ela não entra na seara jurídica dos direitos autorais, de forma alguma. Poderia até denunciar, poderia, né? Chegar para o autor e falar, olha, tem alguém usando sua obra aqui tentando se formar. Ele teria o problema de direito autoral, mas se ele tivesse o problema também de direito autoral com o autor e refizesse o trabalho dele dentro da instituição, ele teria os créditos pela exigência institucional, mas também teria o processo com direito autoral pelo autor. E esses dois não se mesclariam de forma alguma. Então, nesse sentido, autoplágio não é crime autoral. E a nominativa é equivocada, né, com base no conceito originário. Isso aí está claro, né? Porque se autoplágio, vamos imaginar outra loucura. É absurda. Se autoplágio existe realmente, então eu posso afirmar que existe autofurto, autorroubo, autossequestro, autolatrocínio, né? Eu pegaria uma arma, colocaria aqui na minha cabeça, né? Assim, eu me passe para mim mesmo meu próprio dinheiro, senão eu me automato, né? É um absurdo, gente. Olha, é inaceitável, sinceridade, é inaceitável a utilização do termo autoplágio, né? Eu continuo afirmando que para mim, eu não sei se é o termo mais adequado, mas em primeiro momento eu falaria reutilização de obra própria, devidamente ou indevidamente. Porque eu poderia até me citar em trabalho, eu poderia pegar uma obra minha passada, que tem a mesma temática, e me citar, não tem problema. Ah, está se autocitando? O que tem? Se eu posso citar outros autores, por que eu não posso citar um trecho da minha própria obra antiga? Também eu posso, né? Isso não é problema nenhum. A questão é não confundir direito autoral com exigência institucional. Um exemplo, olha, um exemplo interessante que a gente poderia dar fazendo uma analogia dentro da música, né? Na música. Eu tenho, às vezes, uma música feita há 20 anos atrás, né? E ela consagrada, já conhecida. Aí vem um festival de música e fala, só podemos aceitar músicas inéditas. Aí eu inscrevo essa música. Aí vem que por acaso eu até chego a ganhar o festival. Aí alguém chega e me denuncia, olha, essa música é conhecida, ele fez há 20 anos atrás e todo mundo conhece. Ou seja, eu cometi autoplágio? De forma alguma, a música é minha, não cometi autoplágio. Eu cometi algum crime autoral? Nenhum. Eu simplesmente não respeitei um critério que estava no edital do festival. O que pode acontecer? Eu perdi o título. Ah, mas aí foi um crime. Não, eu perdi o título porque eu não respeitei um critério. Não vou responder nenhum processo. Eu só não vou ter mais ali o prêmio, né, por ter ganho o festival, se eu tiver ganho o festival com essa música, tá? Então, autoplágio não é crime, né, de forma alguma. Eu não posso considerar como um crime. Nesse caso que eu falei da música, além de não ser autoplágio, não é nenhum crime autoral. Ok? Espero que tenha aí colaborado com vocês, né? E, novamente, eu falo para vocês, porque a gente faz tudo aqui, uma produção solitária, né? Então eu tenho uma tela aqui na minha frente, outra tela aqui, aí eu tenho a tela aqui da filmadora, então eu fico assim, né? Eu acho que as pessoas já se acostumaram com isso, a gente que dá aula online, né? A gente acaba fazendo isso. E eu estou tentando seguir esse mesmo modelo do online, né? E outra coisa, se você gostou aí, dê o famoso like, né? Porque isso colabora muito com a gente, e também aí aperte o sininho para ver as novas produções. E eu vou deixar aí também aí na própria, abaixo aí, né, na descrição do vídeo, né, os meus contatos para vocês, tá? Quiserem aí que eu responda alguma coisa que acho que compensa e acha interessante, estou à disposição. Valeu? Obrigado e até uma próxima.